Bom dia! Hoje estamos no dia 18 das nossas lives. Use as ferramentas e se dê um ano. Uma vez mais aqui com vocês, Lute Ramos, para trazer um pouquinho mais de consciência, a gente criar um ano diferente, um 2024 mais interessante, com tudo que a gente gostaria de ter nas nossas vidas e aprender a eliminar, dissipar tudo que não funciona para nós. Essa é a nossa ideia. Tudo que não funciona, vamos dissipar, vamos eliminar com facilidade, com alegria, com glória. E aquilo que funciona, como a gente pode melhorar ainda mais. E o que mais é possível. E como, e o que vem depois. E o que vem mais na frente. Como eu posso ainda criar mais, atualizar mais, né? Melhorar o que eu já criei. Então a ideia dessas lives é isso. É trazer essa consciência do como eu posso estar criando a minha vida dentro daquilo que funciona para mim e tudo que não funciona, como que a gente pode dissipar, dissolver e criar algo que realmente possa funcionar. Então vamos lá. Hoje eu queria trazer para vocês uma história que na verdade ela é muito interessante porque ela nos mostra como que a gente costuma distrair daquilo que realmente funciona para a gente. Essa história é uma história que tem um lado real e também tem uma moral, assim, no fundo. Não uma moral, talvez uma consciência, né? Um convite para que você ponha atenção na sua vida. Ela te desperta a olhar para a sua vida de uma forma questionativa, vamos dizer assim dessa forma. Nem sei se essa palavra existe, viu, gente? Mas é como se ela te convida a estar na pergunta, a estar questionando. Desculpa, hoje eu tô hoje eu tô um pouquinho congestionada. E como você pode estar escolhendo a partir da pergunta, a partir do questionamento de como isso está funcionando para mim? Isso faz sentido para mim? Isso cria mais para mim? Ou não? E aí você vai saber desde o sim ou do não, ok. Então como eu vou mudar isso? Então a historinha é o seguinte. As águias são animais enormes de rapina, né? Estamos falando inclusive da águia americana. Não sei se outras espécies de águia também sofrem essa mesma situação, se passam também por isso. Acredito que sim. Mas estamos falando da águia americana. As águias americanas são animais de rapina, né? Ou seja, que comem outros animais menores. E ela é um animal muito poderoso, muito forte, né? E ela ataca ninhos de corvos, come os filhotes, às vezes, né? Essas coisas. Então, os corvos, eles já têm um sistema de defesa sobre as águias e é o único animal que se atreve a enfrentar uma águia. O que ele faz? O corvo vem, senta na águia. Bom dia, Sandrita. Bom dia a todos que estão aqui. E aí ele senta nas costas da águia enquanto ela está voando e começa a bicar o pescoço da águia, que mesmo sendo um animal muito grande, é um lugar que o corvo instintivamente sabe que é fatal se ele conseguir atingir uma veia, alguma coisa assim. E o que a águia faz? Ela não luta contra o corvo, ela não se debate, ela não se estressa, ela só sobe mais alto. E ela começa a subir e voar mais alto. E ela vai voando mais alto, cada vez mais alto. Enquanto o corvo está sentado nas costas dessa águia, bicando o pescoço dela para ela não atacar o seu ninho, oi, Lelê! Ela, em lugar de se debater, ela só sobe. Quando ela chega numa altura X, o corvo perde o oxigênio, ele não tem como respirar naquela altura. Ele não consegue acompanhar aquela águia mais, ele vai perdendo as forças. E aí ele cai. Ele meio que desmaia. E a águia não teve que brigar com ele. Ela só subiu mais alto. Por que eu trouxe essa história para vocês hoje, gente? Para a gente prestar um pouco de atenção nas distrações. Distrações podem ser coisas, situações, pessoas, eventualidades. Existem milhares de distrações de nós. Eu estou trazendo isso para que você não se distraia de você, ok? Então, como não distrair de você?
Eu passei por uma situação um pouco constrangedora semana passada, que foi uma coisa muito desagradável para mim. Eu fiz um comentário, a pessoa mal interpretou, e isso causou uma série de opiniões, vamos dizer dessa forma. Um grupo de pessoas estava muito preocupado comigo, acreditando que eu era uma vítima disso. Outras me mostrando onde foi que eu errei, né, em relação a isso. Outras indiferentes, mas assim, ligadas naquilo. E, ok. E eu? Quem era eu aí? Então, eu antes de Axis, ou na verdade nem antes de Axis, eu antes de ter esta consciência, porque eu acho que ainda demorou um pouquinho, mesmo depois que eu recebi as ferramentas de Axis, a entender que isso é parte do mundo. As pessoas, sabe quando você fala assim, ó, vou dar um exemplo, esse exemplo é muito bom, a gente que tem filho, ou que você tem mãe, pai, ou que já teve, chefe, amigos, colegas de trabalho, essas coisas. Sempre tem uma pessoa para te dar uma sugestão. Não tem? Hoje, de manhã, por exemplo, a minha filha Valentina, o celular dela não estava funcionando, ele está com defeito, toda hora apaga a tela. E ela pegou e começou a ficar brava, que esse telefone é muito ruim, que esse telefone não funciona, que esse telefone não serve. E falou, reclamou muito, e com aquela energia de raiva do telefone, daquilo não tá funcionando para ela. E ela demandando aquilo ali. Eu falei, Valentina, preste atenção na sua demanda. Você tá vendo o que você tá demandando aí? E ela fica com raiva de mim, ficou brava, óbvio. Reagiu contra... Tá bom, mamãe, tá bom. Ok. Eu falei assim, olha, eu só tô te dizendo isso porque a gente tem que prestar muita atenção no que a gente demanda. Porque depois a gente vai criar nossa vida baseada nas demandas que a gente faz. E a raiva é um distrator. Quando você sente raiva de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, te distrai daquilo que cria mais para você. Sua demanda vira algo que piora a situação. Em vez de você estar na ferramenta como pode melhorar isso, você entra no como pode piorar isso. E não, como eu já falei 500 mil vezes aqui, desculpa, gente. Hoje eu tô com uma tosse, que eu peguei uma friagem, mas vou melhorar. O que acontece? Você entra nessa demanda de inconsciência, e como eu já falei aqui 500 mil vezes, a natureza, o universo, são imparciais. Eles estão só lendo a sua energia. Então, óbvio, aí que a gente tende a fazer isso. Eu tô dando esse exemplo da minha filha, porque é uma coisa corriqueira que a gente vive no dia a dia, né? Quem nunca, em algum momento? Porém, se você prestar muita atenção na energia que você injeta, quando você tá com raiva, quando você declara, isso não funciona, isso não dá certo, isso é difícil. Perceba isso em qualquer situação da sua vida. Que isso aconteceu. Que alguém, no caso de hoje foi isso. Hoje eu falei com ela, Valentina, preste atenção na sua demanda. E aí eu usei de uma manipulação, o que não é errado, vou trazer a manipulação hoje para vocês também. Isso apareceu aqui porque ela quer se mostrar. De dizer para ela, bom, você não precisa concordar comigo e nem fazer o que eu estou dizendo. Essa é uma escolha sua, eu não posso mudar a sua escolha. Apesar de você ser minha filha, apesar de eu te amar muito, a sua escolha é só sua. Então, se você quiser continuar demandando coisas que não são tão divertidas para você e sua vida não estiver tão divertida, é sua escolha. O que eu estou trazendo para você aqui é uma consciência. Você escolhe ou não. Preste atenção na sua demanda. Oi, mames. Oi, gente. Preste atenção na sua demanda. Então, eu vou repetir aqui agora, que entrou muita gente depois, a história do corvo. O corvo é o único animal que enfrenta uma águia. Ele sobe nas costas dela e começa a bicar o pescoço para defender o seu ninho. A águia não se debate contra o corvo, ela não se irrita, ela não briga com ele. Ela sobe, sobe, sobe mais alto no seu voo, é voando que isso acontece. E quando ela chega numa altura X, o corvo não aguenta, pela falta de oxigênio, e desmaia e cai. Lá de cima. Ele perde as forças. Então, quando a gente se debate contra alguma coisa, a gente perde força também.
A ideia é você prestar atenção na sua vida, na sua demanda, naquilo que você está criando. Se você realmente não se distrair por tudo que está acontecendo à sua volta, olhar para aquilo e falar, ok, como eu mudo isso, e não estar em reação daquilo, e nem tentando provar quem está certo, quem está errado, naquela circunstância, você pode estar consciente de quem você é. E pleno ou plena de quem você é. E do que funciona realmente para você. Ninguém faz por mal. Nenhuma pessoa que está te trazendo uma opinião, ela está trazendo aquilo para te irritar. Mas a gente decide isso. Porque de alguma maneira a gente aprendeu que a pessoa está se metendo, né? E a gente usa essa palavra, você está se metendo. A gente usa isso. Ou se você não fala isso, verbaliza, preste atenção onde você foi essa energia. Ai, não tô aguentando mais essa pessoa que, né? Tipo, querendo. Não é isso. Ok, escute. Como seria se você pudesse usar o silêncio neste momento? E escutar com atenção o que está sendo dito para você. Se você ouvir realmente, alguma coisa daquilo ali vai te contribuir. Sem julgar o outro. E você vai saber se funciona ou não para você. O que está sendo dito. Ou partes do que está sendo dito podem funcionar e outras não. Simplesmente descarta o que não funciona. Continue seu voo. Use o que você pode, como fosse, ok, eu tenho capacidade de subir muito mais alto que um corvo. Então eu vou. Porque se você se alinhar ao corvo, entre aspas, se você começar a se debater com aquilo que está chegando para você, você vai perder muita energia e talvez o corvo ainda ganhe de você. Mas uma águia, não, né, gente? É um ser muito seguro de si e da potência que ela é. E ela não vai perder o tempo dela, nem a energia dela, lutando para ter razão ou lutando para provar alguma coisa. Ela vai continuar subindo. Então, eu consegui enxergar isso de uma forma muito interessante e vi que, tipo assim, eu não me senti uma vítima. Oi, bom dia, querida. Nenhum momento dessas circunstâncias que eu vivi. Não me senti vítima. Porém, eu antigamente me senti culpada. Eu ia ter certeza absoluta que eu não devia ter falado o que eu falei, que eu ofendi uma pessoa desnecessariamente, que eu criei uma situação horrível para alguém e eu não ia olhar para mim. Eu não ia olhar para quem eu sou. Eu não ia olhar para a potência que eu sou. Porque se você sabe quem você é e você conhece as suas intenções, fica com elas. Se alguém disser que isso não tá certo, olhe para isso e fala assim, ok, talvez, nesse momento aqui, eu poderia ter tido um pouco mais de consciência, estar, de certa forma, mais preparada para aquilo, né? Que é algo também, essa presença que a gente tem que trazer para a vida da gente, sobre como a gente está criando as nossas vidas. Que é o que eu trago sempre quando você vai, por exemplo, caminhar numa floresta, ou no meio do mato, como a gente fala em Minas Gerais, né, Carol? Carol entrou aqui. Saudade de você, querida. E aí você sabe como que você tem que ir nessa floresta. Que tipo de sapato que você tem que usar, que tipo de roupa. Senão você chega num lugar desse e está sujeito a muitas situações desagradáveis. Pisar num espinho se você estiver indo de chinelo, né? Se machucar. Mas não, a gente se prepara para aquilo. Por quê? Porque a gente tem presença. Uau, isso é possível. A gente sabe das possibilidades. De ter um animal peçonhento, algo assim. E assim, quem já foi escoteiro como eu fui por muito pouco tempo, você inclusive tem sua caixinha de primeiros socorros, você tem seu cantil de água, você não vai andar na natureza, a Deus dará. Você vai se preparar. E muitas vezes a gente, né, nós temos essa tendência de não estarmos realmente presentes com as possibilidades na vida. E com isso, a gente acaba se desviando de nós mesmos. Então, em lugar de você se culpar, se debater, tentar provar que você está certo ou que você está errado, ou se alinhar e concordar com todas as opiniões que chegam até você, faça uma pergunta. O que vai criar mais aqui para mim? Aí vamos supor que alguém chega com uma
questão. Deixa eu ver se eu trago algum exemplo. Eu gosto de trazer exemplos do dia a dia, porque eu acho que isso facilita tanto pra gente ter clareza, né? Vou dar um exemplo da minha filha, então, hoje de manhã. Eu disse pra ela assim, a sua irmã mais velha nunca mais duvidou de mim. Por que eu trouxe isso? A minha filha mais velha, no início, quando eu comecei com tudo isso, ela achava tudo bobeira. Ela falava que era uma bobagem. Ela me criticou algumas vezes, me perguntava, pra que você faz live, mamãe? Que perda de tempo. Ela estava falando isso pro meu mal? Não. Ela estava falando isso porque o ponto de vista dela era que eu estava perdendo tempo e energia fazendo algo que eu não tinha retorno financeiro com isso. Era uma opinião dela. Ela tá certa? Ela tá errada? Não. Agora, se eu alinhasse com ela, nossa, você tem razão, não vou fazer mais, eu podia ter feito outras coisas. Podia ter funcionado, podia não ter funcionado, podia ter sido melhor, podia ter sido pior. A gente nunca sabe. Só que naquele momento, a minha escolha era fazer. E eu fiz. Eu escutei o que ela disse. Não me alinhei com a opinião dela, porque era uma opinião dela. Continuei fazendo minhas lives. E, num dado momento, eu fazia lives de entrevistas nessa época. Pessoas que jamais saberiam da minha existência começaram a me conhecer. E se interessar por mim. Pelo que eu estava dizendo, pela maneira de eu ser, pela minha energia. E isso trouxe muitas coisas legais para minha vida. E é isso. Se alguém te disser alguma coisa sobre como você deveria ser ou não, faça uma pergunta. Isso realmente é relevante? Isso realmente vai funcionar para mim? O que funciona para mim? E você pode escolher, mesmo que aquela pessoa esteja totalmente em desacordo com você. E eu vou convidar para vocês para um outro espaço. Quando alguém te viu vítima de uma situação, sim, você é vítima de algumas situações no seguinte sentido. Nesse sentido. Por exemplo, se alguém gritou com você, vamos supor, no trânsito. Uau, aquilo, né, veio, aquela energia pesada, pá, veio em você. Ok. Se isso for relevante para você, ou seja, se para você, o ponto de vista que ninguém nunca pode gritar com você, que isso é a coisa mais grosseira do mundo, que ninguém nunca deveria fazer isso é totalmente errado, vai te ferir. Aí você vai se tornar uma vítima daquilo. Com certeza. E vai se debater, ou então vai ficar mal, ou então vai começar a pensar, nossa, como que, né? Mas se não for relevante e nem irrelevante, detalhe, ponham atenção no irrelevante. Vou trazer para vocês isso. Você pode ter uma escolha consciente aí. Porque sabe essas coisas também que você fala, ai, não me importo com isso, eu não preciso disso. Vou dar um exemplo meu, na classe do DEM, que eu fui host em 2022, que era uma classe sobre dinheiro de 3 dias, uma classe avançada. E eu disse pra ele, falei, DEM, eu tornei o dinheiro tão irrelevante na minha vida que eu percebo que eu tenho, eu crio, né? Eu nunca me faltou nada, mas eu ainda não me sinto tão confortável com o que eu gero pra mim, pessoalmente. A primeira pergunta que ele me fez, não, a primeira coisa que ele me disse foi: tudo que você torna muito relevante ou muito irrelevante te limita. É como se você começasse a viver em polaridades. Ou isso ou aquilo. É certo, é errado. É bom, é ruim. Então você cria 2 pontos fixos. Imagina que você tivesse com uma barra assim, criando 2 pontos fixos, e você só fica ali. Você perde todas as outras possibilidades que podem existir de consciência e de escolha em relação àquela situação. Então, não é nem ser relevante, nossa, olha como que essa pessoa está fazendo comigo, nem irrelevante, nossa, não tem problema não, deixa pra lá. Não, olha para aquilo ali, uau, que escolha eu tenho aqui.
para que escolha de mim, sobre você, sobre o seu bem-estar, sobre o seu espaço de estar relaxada, relaxado, em calma, em tranquilidade, em paz, em bondade consigo mesma, mesmo também, se você for menino. E ao mesmo tempo, você acaba sendo bondoso para o mundo. Mesmo que você não perceba isso. Cada vez que você escolhe você, não desde o espaço do julgamento, e sim do que funciona, você vai estar sendo bondoso para você e para todo o planeta. E não duvidem disso, eu nunca tinha me dado conta do poder desse espaço de consciência sobre colocar coisas muito importantes ou pouco importantes na nossa realidade. E se tudo for só uma pergunta sobre consciência? O que realmente funciona aqui para mim? O que vai criar mais para mim e para o mundo? E é sobre isso, né, gente? Quando você vê, se você está realmente preparado, atento, disposta a ser o criador, o gerador da vida que você deseja, nada te abala. Você vai subir tão alto que os corvos que estão bicando seu pescoço não tem como respirar e vão começar a cair. E não é porque você os tornou irrelevantes. Não. É porque você escolheu você. E nem porque você os tornou relevantes. Não posso comer não posso atacar esse ninho, porque esse passarinho específico vai me bicar. Aí, imagina que no mundo que a gente vive, todo mundo tem a palavra me fugiu agora. Mas é como se todo mundo tivesse uma maneira de se defender. Vamos dizer assim. Inclusive você, né? No caso desse corvo, que vai lá bicar a águia para ela não comer o filhotinho dele, ele, na verdade, ele tá criando a vida dele. O que é isso? Vai comer meu filhote, não? Vou te bicar. Ele tem julgamento sobre a águia? A águia não devia comer meu filhote. Como ela pode fazer isso? Uns bebezinhos, gente. Ela tá com um ninho de bebês. Que malvada! Se ele tivesse preocupado com isso, esperando que a águia se tornasse um animal que não fosse de rapina, não ia existir mais corvo. Concordam? Elas não iam estar preocupadas com a opinião do corvo. Elas não iam estar se alinhando ao julgamento do corvo. Ai, realmente são bebês. Eu jamais devia comer esses bebezinhos. Não. Ela simplesmente é uma águia e está criando a vida dela. Aí o que o corvo faz? Vai lá e resolve. Do jeito que ele pode. Ele não destrói a águia. A águia também não mata o corvo. Afinal de contas, bebês de corvos são deliciosos para ela. Se ela começa a matar todos, vai chegar um momento que não vai ter mais corvo. Né? Porém, ela também escolhe ela. Ela só solta. Então, quantos lugares das nossas vidas nós estamos tão aferrados, né? Tão agarrados a opiniões, a coisas, a valores de certo e errado, de bom e mal, que nos impedem de realmente ter mais de nós. Mais de nós mesmos. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei em algumas lives, mas eu acho ele muito legal, falando sobre os corpos, tá? Agora sobre o nosso corpo físico. Eu sempre amei limão. Eu era uma criança que colocava um limão inteiro, o suquinho dele, no meu arroz com feijão. Amava aquilo. Sempre me alimentei disso. Meus pais nunca tiveram restrições sobre o meu uso do limão. Cresci usando limão minha vida inteira. Quando eu me casei, a minha sogra tinha tido uma experiência com o irmão dela, que ele teve uma babá, que era apaixonada pelo pai dela. E de raiva dele, porque ele não quis saber dela, ela começou a dar
vinagre pro neném, pro irmão da minha sogra. Era má, né? Só que a bisavó dos meus filhos, a mãe da minha sogra, era uma pessoa tão presente que ela se deu conta que alguma coisa ali estava errada e ela conseguiu descobrir. E aí não aconteceu nada. E aí minha sogra tinha trauma de coisa ácida, porque o irmão dela correu risco de vida por causa disso. É uma história que vem de anos e anos. Essas pessoas que estavam envolvidas nessa história nem mais existem neste momento, né? Porém, esse medo perpetuou. Quando eu casei, que a minha sogra via a quantidade de limão que eu consumia, qual foi a primeira coisa que ela fez? Lute, isso vai te fazer mal. E ela me contou essa história. E aí eu falei, gente, será que isso vai me fazer mal? Ela falou, você pode desenvolver uma gastrite, minha filha, isso vai te fazer mal. Ou seja, eu já estava ali com 30 anos de idade. Você já havia 30 anos que o limão funcionava para mim. Aí eu me alinhei e concordei com ela. E me considerei errada. O que aconteceu? Parei de usar o meu limão com a frequência que eu usava. Parei de consumi-lo com a mesma frequência que eu estava acostumada a consumir. E aí, o que aconteceu? Adoeci. Porque o meu corpo adorava o limão. Era uma maneira que o meu corpo, não sei, se atualizava. Não sei te dizer para vocês exatamente qual era o efeito do limão para o meu corpo, mas era benéfico. Eu não adoecia. Eu tinha vitamina C mais que suficiente, né? Então, existe uma ferramenta do Access que eu vou trazer para vocês agora, que é: não conte histórias, não escute histórias, não repasse histórias, porque é sobre isso. Você acaba colocando um ponto de vista em alguém sobre uma coisa que funciona para aquela pessoa, e aí você, em lugar de contribuir, você cria uma destruição ali. Mas não é sua culpa, não, é porque o outro concordou com você. Então, todos os lugares onde você é isso e onde você está sendo isso com você, pode POC, né? Pode POC, todos os lugares onde você está comprando os pontos de vista, sem fazer nenhuma pergunta, totalmente assim, de acordo. Nossa, ela é sábia, tem toda a razão. Outro dia, tão bonitinho, uma amiga minha falou assim, Lute, você é muito sábia. Eu achei lindo. Só que se eu definir que eu sou sábia e fazer isso relevante, eu vou sair da pergunta, porque eu vou achar que eu sempre tenho razão. Então, agradeça o reconhecimento daquela pessoa por você, por tudo que você contribuiu com ela, mas continue na pergunta. Não se aferre às histórias, não fique agarrado às historinhas. Faça perguntas sobre o que é verdadeiro e leve para você. Se você fizer isso, você vai criar sua vida dentro do que funciona para você. E esteja na pergunta sobre as possibilidades. Essa pergunta, outro dia, a Cris, que tá aqui, né, querida? Muitos beijinhos para você e para todos vocês. A Cris trouxe uma situação de um acidente com uma criança, né, que caiu de um prédio. E os pais dessa criança provavelmente não consideraram essa possibilidade. Não é sobre você ficar paranoico e achar que tudo vai acontecer de ruim. Porque você torna o ruim irrelevante e o bom irrelevante. E aí você vive na polaridade de novo. Possibilidades é outra coisa. E não quer dizer que você vai ficar imune a algumas situações na sua vida. Mas quanto mais presente você estiver com quem é você e o que funciona para você, e escolher isso, mais possibilidades grandiosas começam a se mostrar para você. E mais você vai saber sobre você, mais você vai se conhecer, mais você vai saber sobre o que funciona para você e mais escolhas você vai ter. Simples assim. Não é sobre criar uma imunidade, sobre nada vai acontecer com você. Eu adoro isso no filme do Nemo. Eu adoro filme infantil. Esses filmes da Disney traz umas consciências muito interessantes. No filme do Nemo, pra quem não conhece, é um peixinho, né? Que o pai quer protegê-lo de toda forma porque ele tinha vivido uma experiência traumática com os outros ovos. E só sobrou um, que era o Nemo.
Então ele não queria que nada acontecesse com o Nemo. Então a vida do Nemo passou a ser uma vida totalmente sem aventura. Totalmente triste, porque ele considerava tanta possibilidade ruim do que era possível acontecer de mal, que eles não tinham vida. Ele postergava a criação da vida deles até um ponto que já não dava mais. Até que o Nemo se perde. E será que a gente precisa se perder? Para termos que nos encontrar depois? Será que realmente isso é necessário? E se você não precisasse perder? E se você pode escolher sua vida hoje? O que você estaria escolhendo? Que corvo é esse que você está deixando ser maior que você? E esse corvo não é necessariamente pontos de vista. Podem ser esses pontos de vista que a gente compra, podem ser situações que a gente vive e considera que agora eu não posso mais dar nenhum passo sem isso. Lembrem-se do bebê caminhando. Se cada vez que um bebê caísse, quando ele aprende a caminhar e decidisse que ele não pode nunca mais andar, ele não andaria mais. Então não quer dizer que as coisas que você passa, situações, coisas que você escuta, que não são agradáveis e não são divertidas, acontecem com você, significa que você tem que se render a isso. Mas você pode usar isso como uma experiência para criar a sua vida de uma melhor maneira. Tô aqui, ó, tomando uma aguinha, ó, com Peppermint, que é uma coisa que funciona muito pra mim, que são os olhinhos essenciais. Mas é porque eu peguei uma friagem, eu já sabia que eu ia ficar com tosse. Mas mesmo assim, eu abusei do meu corpo esse dia, no sábado. Então, pessoal, vamos fazer a pergunta pro corpo, para isso, que tipo assim, esses lugares onde a gente vive, onde a gente tem situações que não são agradáveis e a gente se rende a elas, é no lugar onde a gente desiste de nós. Onde você desanima de você. É onde você se entrega. Então, ok, se acontecer alguma coisa desagradável, algumas pessoas vão achar que isso foi sua culpa, que você não devia ter feito, que você devia ter feito de outro jeito. Outras pessoas vão achar que você foi uma vítima. Outras pessoas vão ficar neutras e vão só ficar olhando pra você com uma cara assim, umas te julgando, nossa. Ou outras julgando o outro lado da moeda. E isso não tá criando nada pra ninguém. Perca tempo com isso não. Faça perguntas. Quem sou eu aqui? E o que eu vou viver? O que eu vou escolher? Né? Sem se julgar errado, sem colocar culpa dentro de você, sem morrer de vergonha porque isso aconteceu. Tudo isso é implante distrator, um sobrecriando o outro. Um se retroalimentando. Raiva, ira, tudo isso está incluído aí. Ciúme, também é implante. Pontos de vistas. Tudo é implante. Então, se você realmente não estiver presente com quem é você e com o que funciona para você, você vai se submeter a tudo isso e não vai poder voar tão alto quanto é possível para você. E às vezes isso vem até de gente que nos ama tanto. Meu pai mesmo tinha uma coisa que ele falava pra mim, eu vou trazer isso que eu achei bem legal. E essa águia apareceu, que é uma mãe que trouxe essa história pra mim esse fim de semana, a gente conversando, e ela falou sobre essa história. Eu falei, nossa, mãe, eu amo essa história, eu vou trazer pra live. Porque essa história não é pra você ficar aí sofrendo com ela, ou amando essa história, não. É pra você ter consciência. Então é diferente. Você vai agarrar a consciência e vai soltar a história. Mas eu fiz não era uma regressão. Na verdade, foi uma sessão de hipnose para entender o que tinha entre eu e o sucesso. O que me impedia de ter sucesso. O sucesso que eu buscava para mim. E eu fiz com um amigo meu, que é português, e foi muito legal. E ele falava assim, tudo que você visualizar, não julgue, só visualize. E ele dizia assim pra mim, o que tem que ir entre você e o sucesso? Aí eu via um buraco no chão, muito profundo,
Muito, muito profundo. Eu acho que ele é até o centro da Terra. Mas só que a distância dele não era grande. Eu podia só saltar, pular o buraquinho. Era dar um pulo. E ele falou, e como você vê o sucesso? Aí eu via como se fosse um portal dourado, do outro lado do buraco. Eu vi aquele portal dourado, lindo, brilhando, me convidando, vem. E ele falou assim, o que te impede de passar para o lado de lá? É o buraco? Você está com medo dele? Aí eu percebi que não. Eu não tinha medo do que estava entre eu e o sucesso, ou seja, os obstáculos que podiam existir entre eu e aquilo que eu estava buscando. O que é sucesso, gente? É quando você se sente bem com você. Não pode ser outra coisa. Porque às vezes a gente acha que sucesso é ter a profissão que você queria ter o dinheiro que você queria ter, viver onde você queria. Não! É seu estado. É sua comunhão com você mesmo. Isso é sucesso. Se você tiver isso, você está em sucesso. Agora, se você tiver o ponto de vista que é outra coisa, você vai ter fracasso. É uma escolha. Ok? Então, eu olhava e falava, não tenho medo do buraco, mas então o que te impede de atravessar? Aí eu percebia duas pessoas, que eu não vou falar quem é, me puxando para trás, tipo, não vai, perigoso. Cuidado. E aí ele falava assim, o que essas pessoas estão te dizendo? E eu ouvia, veio uma frase que o meu pai me dizia, que ele disse, cuidado, ele me dizia, eventualmente, quanto maior você sobe, maior é o tombo. Olha o ponto de vista. É por mal? Óbvio que não. Meu pai estava cuidando de mim, me protegendo. E a gente julga quando os pais nos protegem. A gente julga quando as pessoas querem trazer a opinião delas para nós. Não faça isso. Não perca. Você perde energia, você entra em julgamento de você e da outra pessoa. Você começa a descriar a sua vida e destruir tudo. Não é isso. É só olhar para aquilo e falar, uau, isso é verdadeiro para mim? Lute? Não. Inclusive, ele falou para mim, o que você vê? Que imagem você vê quando você lembra... Essa frase vem. Aí eu via um penhasco muito alto que eu estava embaixo. Lá no alto eu vi uma águia, lá num penhasco altíssimo, e ela voava. E aí o que eu disse para mim foi, mas como eu vou cair se eu posso voar? Esse era o meu ponto de vista real sobre mim. Então, todos os lugares onde lugar de nós estarmos sendo o que realmente somos, e estamos alinhando e concordando, resistindo ou reagindo, que são as 4 faces do julgamento, aos pontos de vista de outras pessoas e de outras coisas. Vamos destruir e descriar agora? Pode, tudo isso. E é isso, resistir, reagir. Ou seja, eu não recebo o que você está dizendo para mim. Resistência. Não quero saber. Não venha me dizer nada. Reação. Luta contra aquilo. Tenta provar que tá certo. Não, mas eu fiz isso bem. Eu não fiz por mal. Eu queria o bem. Eu não tinha intenção. Gente, shh. Você pode dizer se você estiver sendo espaço de você. Alinhar ou concordar. Nossa, ela tem toda a razão. Isso começa a sentir culpa. Meu Deus, eu não devia ter falado isso. Meu Deus do céu, para que eu fui falar? Ai, minha Nossa Senhora. E concordar. Realmente, eu sou péssima. Sou uma pessoa que feriu. POC, gente. Olha o perda de tempo que a gente tá fazendo com isso. Vai voar. Solta tudo, escuta. O que funciona, você agarra ali. Usa, realmente, tratando-se dessa situação, eu talvez poderia ter dito algo diferente. Que ia criar mais. Eu estava 100% presente. É verdade. Não. Isso é verdadeiro. Tem toda a razão. Você é uma vítima? Não, vítima eu não sou. Mas, me senti mal? Sim. Desnecessário. Não foi uma coisa agradável. Mas eu vou ficar agarrada nisso? Não. E aí você vai escolhendo. Mas escolhendo desde um espaço tão leve, porque você não está julgando nada, nem ninguém, nem a situação, nada. Você simplesmente está escolhendo voar.
o corvo vai estar ali te bicando, você não vai ser problema para você. Ele não vai conseguir te acompanhar. Agora, se você começar a lutar com ele, você tá levando ele com você, né? E ainda se estrupiando toda. Pode até ser que você ganhe do corvo. Pode ser até que você destrua ele. Mas você também vai sair toda machucada. Toda ferida. Cansada. Pra quê? Então hoje, só por hoje, como seria estar presente com tudo que se apresentar para vocês e fazerem a escolha que funcione para vocês. Simplesmente. Essa escolha que funciona para vocês é quando você começa a voar mais alto que o corvo e fica na pergunta: isso funciona? Isso não funciona? Isso é verdadeiro? Eu sou isso mesmo? Eu não sou isso? Sem tentar provar nada. Simplesmente sendo o que você é e usando o que você é. Ok? Então vamos fazer a pergunta para o nosso corpo agora? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e o meu corpo podemos ser para nunca desistir, nunca desanimar e nunca nos entregarmos por toda a eternidade. Nunca se renda, nunca se entregue, nunca se abandone. Essa é a nossa ferramenta de todos os dias aqui nessa live. O que eu preciso ser de energia, de espaço, de consciência, de escolha para não me entregar, não me desanimar por toda a eternidade, não desistir de mim e do meu corpo também. Ok? E agora vamos para o nosso mantra. Vamos pedir facilidade, alegria e glória em estar presente com as nossas escolhas. Em comunhão com elas, consciente do que realmente funciona para nós. Vamos pedir facilidade, alegria e glória com a consciência do que funciona para nós. E facilidade em escolher isso. Porque muitas vezes a gente tem consciência, mas a gente não tem a facilidade de escolher aquilo. Não é? Você tá lá, você tá consciente que você não fez nada com intenção. Porém, igual as pessoas estão te julgando, bem ou mal, o julgamento não é negativo, gente. Julgamento é julgamento. Ele pode ser positivo também. Isso é uma coisa muito legal em Axis. Quando você está no julgamento positivo. Ou seja, para mim é positivo que alguém me ache a vítima e a outra pessoa o agressor. Né? Então, para mim é conveniente. E quando a pessoa acha que eu sou o agressor e a outra é a vítima, é conveniente para o outro. Ou seja, tem consciência nenhuma nisso aí, gente. Nenhuma. Consciência, quando você sabe vê tudo, olha para aquela situação como um todo. Todo mundo ali pode ser vítima, todo mundo pode ser agressor e todo mundo pode ser o herói. Só que quando a gente entra nesse ciclo dessas 3 personalidades, você nunca sai. Você vai entrar numa roda de hamster infinita, ficar correndo ali e você vai só mudando de papéis. No momento você é a vítima, no momento você é o agressor, num outro momento você é o herói. Quando você começa a ser o agressor, o outro vira a vítima e o outro vai ter que aparecer um outro herói aí. Então, nenhum dos 3 tem consciência. Nenhum. Todos estão funcionando baseados em pontos de vista de certo e errado, bom e mal. Polaridades. Tá errado? Não. Só é o que é. Agora, ou você escolhe entrar nesse ciclo e ficar aí lutando no infinito, que você não vai sair daí. Ou você sai e olha de fora. Uau, o que eu vou escolher aqui? E corta o ciclo. Pronto. Acabou. Simples. Segue. Vida que segue. Então vamos pedir facilidade, alegria e glória com isso. Facilidade, alegria e glória em todos os lugares onde eu não estou escolhendo estar consciente do que realmente funciona para mim. E pedindo facilidade com isso. Peça para que você tenha facilidade em ser a escolha que funcione para você. Como isso é possível? Como eu posso ser a escolha que funciona para mim? A escolha é consciência. A energia, o espaço, a consciência e a escolha do que funciona para mim. Bora? Vamos lá.
Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Adoro. E eu queria trazer mais uma coisa para vocês. A Eulália tá falando sobre que ela ouviu muito essa história do tombo, né? Quanto mais você sobe, maior é o tombo. Isso te limita ou cria mais para você? Quando você concorda com isso. Tô tomando bico hoje porque eu pus peppermint. Quando você se alinha a esse ponto de vista, ele cria mais para você ou ele te limita? Aí você pode escolher. Percebe que chega a consciência na hora. Assim, ó, como um plaf. Ok. Qual é uma outra possibilidade aqui? Como eu solto isso com facilidade? Como eu mudo isso com facilidade? Como mudo esse ponto de vista que eu comprei dentro de mim com facilidade? Pronto. Escolhe e vai. É só uma escolha. Agora, ficar repetindo, eu escolho, eu escolho, eu escolho. E, na verdade, tá tudo igual e parece que só porque você disse que você escolhe, você escolheu. Destrói e descria isso daí. Porque tem muita gente funcionando nesse espaço de que acha que só porque ela disse que escolhe, ela tá escolhendo. E ela tá enganando ela mesma. Ok? Escolha quando você está consciente do que tá te limitando, do que tá criando ou não para você, e aí você pode ter uma escolha. E mudar aquilo, e fazer outra coisa, o que você quiser. Ok? E tinha mais uma coisa que eu queria falar. Sobre a minha tosse. E aí nós vamos encerrar, tá? Vocês me desculpem que hoje eu fiquei muito tempo. Mas enfim. Eu amanheci com tosse, porque realmente fui pra casa de uma amiga e era uma terraça e tava um vento frio. Né? E esse vento frio, eu tava com o cabelo úmido. Eu sabia que eu poder, da possibilidade de no outro dia eu ficar resfriada. Eu fiz alguma coisa pra mudar isso? Não. Eu fiquei lá, não aguentando o frio, que não estava desagradável. Não era um frio, porque eu estava de casaco de couro. Então o vento até que não me incomodava. Mas a friagem se tornou um resfriado, porque eu escolhi. Só que este resfriado não me limita. Não é porque eu estou com tosse que eu vou deixar de fazer minha live. Eu comecei a fazer tudo que eu podia. Passa meu olhinho essencial que eu gosto no meu peito. Coloquei peppermint na água para eu tomar, que me funciona para mim. Tomei um banho quente, aqueci meus pés. Usei um descongestionante, um xaropezinho, que eu adoro, que também ele é fitoterápico. E funciona. Mas eu sei que aqui eu vou tossir em alguns momentos. Então, que ainda não estou totalmente livre do resfriado que eu escolhi. Agora eu também posso escolher render-me a ele e falar, ai, tô tão mal. Não, senhor. Não é um resfriado que vai me limitar, não. E isso é uma escolha. E eu escutei outro dia uma frase do Chico Xavier que eu gostei muito, que ele diz assim, um dia eu vou acordar muito cansado, meus ossos já não vão ser mais os mesmos, vão estar doloridos, eu já não vou ter mais a mesma energia de antes. Eu vou estar muito envelhecido, mas esse dia não é hoje. Então, que esse dia não seja hoje para você também. E tudo aí que você estiver se rendendo a isso, seja isso o que for isso, pode pôr, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aqui para responder. Se quiser me mandar mensagem, por favor, me envie. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, nesse mesmo horário, aqui na nossa live. Se Deus quiser e você escolher e eu escolher, porque Deus sempre quer, eu vejo vocês amanhã aqui, tá bom? Um beijo enorme, obrigada de coração. Se vocês acharem que essa live vai beneficiar alguém, envia.
Se precisarem de fazer alguma pergunta, como eu disse, nós ainda somos poucos, que isso daqui vai crescer, eu tenho certeza. Podem me perguntar, que eu tenho toda a disponibilidade para responder o que vocês quiserem. Se quiserem trazer algum tema, eu tô aqui com o maior amor do mundo, eu posso falar. E vamos que vamos, né, gente? Como pode melhorar tudo isso? E uma ótima semana para todos vocês. Até amanhã. Tudo que escolhi eu ouvir hoje. Ai, que linda! Obrigada, Indira. Beijo, gente. Até amanhã.